Pergunta 4, para fechar esse exercício. Integral do nosso campo sobre gama, onde gama é uma curva fechada, simples, que não passa pela origem, orientada no sentido anti-horário. Então, agora eu quero uma integral daquele campo sobre uma curva fechada qualquer que não passa pela origem. O que quer dizer que não passa pela origem? Não podemos confundir não passa, não pode ser confundido com não engloba, não envolve. Passar é passar mesmo pelo ponto 00. A minha curva não pode ter o seu traço passando pela origem. Isso é passar pela origem. É claro, se a curva passa pela origem, o campo não está definido naquele ponto, não dá para fazer integral de linha. Não posso calcular a integral. Imagina só, eu quero saber o trabalho realizado por esse campo de força sobre essa trajetória. A trajetória não está no domínio onde o campo de forças atua. Não faz sentido a pergunta. A curva tem que estar no domínio para poder fazer sentido mínimo. Mas então, a minha curva não é uma circunferência ou uma elipse, é uma curva qualquer que não passa pela origem. Quanto que dá a integral de linha? Se ela estiver no sentido anti-horário. Ou zero. Depende dela englobar ou não englobar a origem. Então tem dois casos, onde eu posso e onde eu não posso usar o green. Quando lembra a elipse, a circunferência deslocada que deu zero? Então, se a curva fechar sem enlaçar a origem, resposta zero, por causa do teorema de Green. E se ela enlaçar a origem, 2π, eu isolo a singularidade com uma circunferência. Olha que bonito. Isso é muito interessante. Então, tem dois casos. Caso A. Gama não enlaça a origem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho aqui o R2, esse é o domínio do campo, R2 menos a origem. E como que é uma curva fechada simples que não enlaça a origem? É uma curva, pode ser muito atormentada. Ela pode ser muito atormentada, mas ela não... Já está excluído passar pela origem. Agora eu não quero que enlace. Então isso aqui é uma curva fechada que não enlaça a origem. Essa gama não enlaça a origem. Vocês perceberam? Quem é o interior da gama? Vou sombrear o interior da gama. O interior da gama contém a origem? Não. Posso usar o green no interior da gama? Pode. Quanto da integral de linha do campo dθ, que é este campo, sobre essa curva? Zero. Se a gama não enlaça a origem, a integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior da gama, da componente do rotacional, pelo teorema de Green, e isso dá zero. Não preciso saber a equação da curva, não preciso saber nada. Caso B. Gama enlaça a origem. Então, como que é esse desenho? O domínio do campo não tem a origem e a minha curva gama tem que enlaçar a origem. Ela pode ser uma curva atormentada, ela pode fazer muitas coisas, mas ela tem que ter a origem no interior. Então imagine agora uma curva percorrida no sentido anti-horário e que tenha a origem no seu interior. Ela enlaça a origem. Posso usar green no interior da curva? Não. O que eu faço?
isola a singularidade. Com o quê? Com uma circunferência. De que raio? Suficientemente pequeno para não tocar na gama. Você tem aqui a gama no sentido anti-horário. Põe uma alfa, que é uma circunferência de raio R no horário. Eu tomo alfa, x2 mais y2 igual a A2, no sentido horário, com A pequeno, para que gama inter alfa seja vazio. Que a minha circunferência não toque na gama. Eu pego uma circunferência bem pequenininha, de raio R, que fique dentro da gama e parametrizada no sentido horário. Aí eu olho para a região entre as duas. Seja D contido no plano, tal que o bordo de D é gama unido com alfa. Quer dizer, a região entre as duas. A região D é essa que está fora da circunferência e dentro da gama. Aí eu posso aplicar o Green. É muito bonito isso. Integral de f dr sobre gama unido com alfa é integral dupla do Roth em D. Aqui eu posso usar. Essa integral é zero, porque o Roth é zero. Integral de f dr sobre gama mais a integral de f dr sobre alfa é igual a zero, porque o Roth é zero. E daqui sai que a integral de f dr sobre gama, isso é menos 2π, porque aqui a circunferência está no horário, então é menos 2π, sai que essa integral é 2π. Não é legal? Então o dθ, esse campo esquisito, a integral dele dá 2π, em qualquer curva fechada que enlace a origem no anti-horário, dá menos 2π em qualquer curva fechada que enlace a origem no sentido horário, dá zero em qualquer curva fechada que não enlace a origem. E claro, se você percorrer duas vezes dá 4π, mas isso é detalhe menor, né? Se você percorrer duas vezes, aí dobra o trabalho realizado, claro. Vocês perceberam a importância daquele pontinho? Isso leva a um conceito. Agora terminei esse exercício absolutamente crucial. Esse exercício é crucial. Ter entendido esse exercício é um passo importantíssimo para entender. Sabe que um domínio que tem buraquinho tem nome. E domínio que não tem buraquinho também tem nome. A diferenciação, a palavra que a gente usa em matemática é simplesmente conexo. Se ele não tiver buraco, é simplesmente conexo. Agora, pensa comigo, a partir da experiência desse exemplo. Imagine que o Roth do campo é zero e que o domínio não tenha buraquinho. Se o domínio não tem nenhum buraquinho, você não pode fazer aquele raciocínio de aplicar o Green sobre qualquer curva fechada. Eu só não posso aplicar o Green em qualquer curva fechada porque tem o buraquinho. Eu tenho que separar se enlaça ou não enlaça a singularidade. Agora imagina que não tem singularidade. Então nunca, nenhuma curva fechada vai enlaçar a singularidade. Pega uma curva fechada qualquer, não tem singularidade, se aplica o Green. Se o Roth é nulo, o que você conclui? Que a integral de curva fechada é zero e, portanto, o campo é conservativo. Vou passar isso a limpo, mas daqui a 5 minutos eu vou enunciar um teorema que é assim. Se um campo tem Roth nulo e o domínio é simplesmente conexo, ele é conservativo. Demonstração, aplica o teorema de Green. Quer dizer, o teorema de Green vai fechar o estudo de campos conservativos.